Quarta, 10 de dezembro. Verso para memorizar. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, 1. Uma resposta gentil. Ouça Josué 22, 21 a 29. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso, Deus, o Senhor, Ele sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixar de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: O que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim, bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: Vamos edificar um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho, e possamos servir o Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: Vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: Se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: Vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pergunta 4. O que podemos aprender com a resposta das tribos do leste? A resposta do acusado, tão direta e poderosa quanto a acusação, é o centro do capítulo no que diz respeito ao seu tema e à sua estrutura. Até então, as tribos não responderam às acusações, mas em vez disso, ouviram calmamente as alegações contra elas. Diante da gravidade das acusações, essa paciência foi exemplar, pois revela o verdadeiro significado do provérbio. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A frase inicial de defesa apresenta 3 nomes do Deus de Israel: El, o poderoso; Elohim, Deus; e Yahvé, o Senhor. Essa frase é repetida 2 vezes com uma força crescente, pois se torna um juramento solene para eliminar as dúvidas e as falsas acusações que quase levaram a uma guerra civil em Israel. Eles estavam firmemente convencidos de que Deus conhecia e compreendia plenamente a situação e esperavam que aquela delegação chegasse à mesma conclusão. As 2 tribos e meia também reconheceram sua responsabilidade perante o Senhor, chamando-o para executar justiça se fossem de fato culpadas. Segue-se uma revelação surpreendente que, por um lado, prova que a base da acusação era inválida, pois um altar não servia apenas como local de sacrifício, e, por outro lado, revela sua verdadeira motivação. O medo da separação de Israel e não da apostasia foi a verdadeira motivação deles. Portanto, a construção do altar não era evidência de apostasia, como se supunha. Na verdade, era o contrário. Eles haviam agido por temor ao Senhor, assim como fizeram as tribos do lado ocidental do Jordão.
A verdadeira base da unidade de Israel não era a geografia ou a extensão física da herança, mas sua fidelidade espiritual às exigências do Senhor. A preocupação genuína das tribos do lado oeste do rio também foi revelada em sua alegria autêntica quando a inocência das tribos do lado leste foi verificada. Em vez de se sentirem derrotados pelos argumentos de seus irmãos, eles demonstraram autêntica felicidade pelo fato de suas suspeitas terem se revelado erradas. A guerra civil em Israel foi evitada e a unidade da nação foi preservada. Como você lida com falsas acusações? Pense em alguns dos princípios que orientam sua atitude. Ouça Salmo 37, 3-6, 34 e 37. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz.